Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém. O título da nossa mensagem é: quando ficamos encurralados. Quando ficamos encurralados. São muitas, meus irmãos, as situações que nós nos vemos encurralados, em que todas as disposições, todas as estratégias que usamos de autoproteção falham. E nós nos vemos muitas vezes numa situação de perigo, de risco de perder algo, alguém, ou do risco de ser contrariados, decepcionados, frustrados. Mas nós podemos aprender muitas verdades quando nós ficamos nesta situação. Esta é a situação de Israel aqui. E nós temos visto como Deus ouviu o clamor do seu povo escravizado no Egito. E como ele enviou um mediador, um libertador, Moisés, para libertá-lo. Nós vimos que naquela ocasião o império parasita, certamente inspirado por aquele a quem Jesus chama de príncipe deste mundo, tentou frustrar o plano redentor de Deus, usando pelo menos 4 estratégias. Nós vimos todas elas: a opressão, a aniquilação, a distração e a negociação. Nós já vimos também que o Senhor sempre esteve no controle e que foi por seu decreto que o coração de Faraó se endureceu, a fim de que o Senhor mostrasse o seu poder, respondendo a cada uma dessas estratégias e tirando o seu povo do Egito. Não obstante, por decreto do mesmo Deus, depois de ter liberado o povo para sair, mais uma vez o coração de Faraó se endureceu. Voltou atrás na sua decisão de deixarem sair os israelitas. E agora Faraó usa uma última estratégia para destruir a semente santa. E essa última estratégia é a perseguição. Nós falamos dela quando nós falamos sobre o império parasita e suas estratégias de guerra. Nós falamos apenas de passagem ali. Dissemos que iríamos falar em outra ocasião e este é o momento apropriado. Faraó, conforme o capítulo 14, versos 5, 6 e verso 9, diz que, sendo anunciado a ele que o povo fugia,
o coração deles se mudou e dos seus oficiais também, e eles disseram: o que é isso que nós fizemos? Que besteira é essa que nós fizemos, permitindo que Israel deixasse de nos servir? E ele apronta o seu carro, toma consigo o seu povo. Os egípcios eram o mais poderoso exército da terra naquela época. Eles tinham 600 carros escolhidos. Todos os carros do Egito, todos os carros do exército, ele usou força máxima, ele usou potência máxima contra um grupo de pastores, contra Israel. E os filhos de Israel, portanto, ficaram nessa situação, porque, na verdade, o próprio Senhor Deus os colocou ali. Observe o capítulo 13, a partir do verso 17, que o Senhor os guiou por um lugar onde eles exatamente ficariam encurralados. Diz o verso 17, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Ou seja, havia uma região, a terra dos filisteus, mais ou menos margeando o mar, que seria mais perto, mas o Senhor os fez fazer uma espécie de contorno. E ele não quer fazer passar o povo, como diz aqui, explica o capítulo 13, verso 17, para que o povo não veja as cidades fortificadas. Aquela era uma região de guerra, e para que eles não vissem a guerra, e para que eles não desanimassem e quisessem voltar. Então eles são colocados meio que imprensados no mar, entre essa fortaleza filisteia e o mar à sua frente, e atrás estariam os egípcios, mas eles não sabiam disso. Então esse é o ponto. Eles não seguem a rota normal, eles se desviam da rota normal. E eu quero trazer aqui a primeira lição. Tem várias lições, mas a primeira lição, um princípio geral. Quando nós ficamos encurralados, precisamos, antes de tudo, aprender que foi o Senhor que nos colocou naquela situação. É sempre o Senhor, irmãos. Ele usa o diabo, ele usa os nossos inimigos, ele usa até os nossos irmãos, ele usa os nossos familiares, mas é sempre ele que tem o controle. Foi Deus quem guiou o povo a ficar naquele beco sem saída. Esta é a primeira lição que você precisa aprender. Deus nunca perde o controle. Se você se sente encurralado, foi Deus quem lhe encurralou. Isto não anula a responsabilidade dos inimigos. Isto não tira a responsabilidade de Satanás, que está condenado para sempre. Mas, como disse Martinho Lutero, Satanás é o cão que está na coleira de Deus. Como disse um professor meu, o diabo é só o chefe do departamento de trevas do reino de Deus. Quando o diabo persegue o povo de Deus, ele o faz para destruí-lo, mas quando Deus assim determina que aconteça, ele faz para o seu bem. Mas quando ficamos encurralados, é Deus quem nos encurrala. Nós precisamos aprender isso. É importante você notar que quando Israel sai, ele não sabe que vai ficar encurralado. E diz o capítulo 14, no verso 8, que o povo de Israel saiu com orgulhosa confiança. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Mas Israel ainda não sabia que ficaria encurralado, porque os egípcios ainda não os tinham alcançado. E diz que os filhos de Israel, contudo, saíram afoitamente. O que é afoitamente? A palavra aqui traduz uma expressão hebraica que significa de mão levantada. É uma palavra que inclusive é usada para descrever um pecado que trazia destruição imediata. Todo que pecar atrevidamente, falar alguma coisa atrevidamente contra o Senhor, ali é de mão levantada, quase que dando uma banana. Então eles saíram vibrando, dizendo, pegaram todos os despojos que podiam do Egito, e eles estão se sentindo os tais. Eles não sabiam que eles iam ser encurralados. Então eles ficaram nessa situação entre o mar e o exército egípcio. Mas é muito claro aqui que o próprio Deus os havia feito desviar da rota normal, mas é também claro que o Senhor Deus os guiava e os protegia. Versos 21 e 22, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite,
Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ou seja, o Senhor os encurralou, mas há uma diferença. O Senhor não os abandonou. O Senhor estava com eles. O Senhor os guiava. E nós vamos ver mais à frente que essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo também os protegiam. E este é o ponto que, quando ficamos encurralados, nós não percebemos que nós não saímos da proteção do Senhor. Nós apenas perdemos o controle. E é isto que nos perturba, quando nós perdemos o controle. Então, é importante notar que Israel saiu com essa orgulhosa confiança, mas foi só até perceberem que estavam encurralados no deserto. No verso 10, e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Toda aquela coragem, todo aquele afoitamento evaporou-se como fumaça. Por que Deus permitiu que ficassem encurralados? Porque Deus os guiou para aquele beco sem saída. O que acontece quando ficamos encurralados, cercados pelas provações, pelos desafios? Nós podemos observar pelo menos duas razões gerais, que são princípios gerais, e eu vou tratar apenas mais de uma delas, e na próxima semana, se Deus quiser, da outra, mas eu já quero colocar duas razões aqui pelas quais o Senhor nos coloca num beco sem saída. Primeiro, o Senhor nos encurrala, usando até os nossos inimigos e todos os instrumentos que eu já mencionei na introdução, para revelar o que está em nosso coração. Quando nós ficamos encurralados, irmãos, o que está no nosso coração vem à tona. E em segundo lugar, o Senhor muitas vezes nos coloca no beco sem saída para mostrar a sua glória e o seu poder. Porque é quando nós realmente não temos recursos, quando as nossas estratégias de guerra falham, quando os nossos métodos de autoproteção são frustrados, é o momento em que nós não temos outra solução que não clamar ao Senhor. E muitas vezes precisamos ficar encurralados para entender a nossa dependência do Senhor. Em outras palavras, o Senhor provou o seu povo e do mesmo modo nos prova a nós, meus irmãos, a fim de nos ensinar acerca de quem nós realmente somos. E em segundo lugar, para nos ensinar quem Ele é, para que o conheçamos. A descrição, meus irmãos, que temos aqui é a de uma guerra entre dois exércitos. E há uma ironia, uma grande ironia. Trata-se aqui, como disse um certo pastor, pregador, da guerra das sementes. Nós já falamos sobre isso. É claro que para nós há um exército egípcio. Mas como nós podemos chamar de exército um grupo de pastores desarmados? Com instrumentos de pastoreio, com panelas e outras coisas, com mulheres e crianças. Mas é assim que o texto bíblico os descreve, tanto de maneira implícita como explicitamente. Vejamos rapidamente, antes de nós entrarmos nos princípios mais específicos. Observe que no capítulo 12, verso 41 e verso 51, capítulo 12, 41 e 51, olha o que está escrito aí. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Essa palavra hostes é um sinônimo de exército. Todos os exércitos do Senhor, esse é o exército do Senhor. Nós já falamos um pouco sobre isso. Deus é o Senhor dos exércitos. E quando ele diz que é o Senhor dos exércitos, ele tem mais de um exército. Na verdade, toda a criação pode ser parte do exército do Senhor. Os hebreus chamavam as estrelas, os astros, de exércitos dos céus. O Senhor, em Joel, chama um bando de gafanhotos, miríades de gafanhotos, de seu exército, que ele traz, pelo qual ele traz uma seca, ou melhor, uma escassez de plantação, a destruição da lavoura de Israel. O Senhor pode usar qualquer instrumento, e o próprio povo de Deus também é chamado de seu exército. No verso 51 também, naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas
turmas. Aqui essa palavra turma é a mesma hostes do verso 41. É a mesma palavra que compõe a expressão o Senhor dos Exércitos. Ainda no capítulo 13, verso 18, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar, e arregimentados, sublinha essa palavra, subiram os filhos de Israel do Egito. Arregimentados. Essa palavra, a palavra que é traduzida aí por arregimentados, descreve um exército em ordem unida, ou preparado, ou cingido para a guerra. Em Josué, capítulo 1, verso 14, e capítulo 4, verso 12, essa palavra é traduzida por armados. Eles estavam armados. Josué com um exército armado, ali já estavam armados mesmo. Em Juízes 7, verso 11, a palavra é traduzida na nossa versão por vanguarda e na revista e corrigida por sentinelas armadas. Então, é uma ironia. Eles não têm espada, eles não têm lança, eles não têm escudo, eles não têm capacete, mas eles são, para Deus, um exército armado. Que ironia. Esses fracos pastores são chamados o exército do Senhor. E ainda no capítulo 14, verso 19, está escrito que o anjo de Deus ia adiante do exército de Israel. Aqui na nossa tradução, a palavra é acampamento. Capítulo 14, verso 19. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Essa palavra campo é a mesma do verso 19, exército, é a mesma. A palavra, na verdade, é acampamento. É um acampamento de um exército, de soldados, quando eles sitiam uma cidade ou quando eles estão se preparando para enfrentar um outro exército. Então, todas essas palavras mostram Israel é esse exército de Deus. Mas qual é a diferença, queridos? É que o anjo do Senhor está no comando. É o anjo do Senhor que vai à frente. E ele é suficiente para enfrentar qualquer inimigo. O que faz toda a diferença nessa batalha desigual é que Javé ia adiante deles, tanto no 13, 21 e 22, ali na presença da nuvem, sua presença manifestada nas nuvens de fogo e nuvem, coluna de nuvem, coluna de fogo, e no capítulo 14, verso 14, Moisés diz: o Senhor, Javé, pelejará por vós, ele é que vai guerrear, ele é que vai fazer todo o trabalho. Então, meus irmãos, é dentro desse contexto que nós podemos aprender algumas verdades, sobretudo, não é, para a nossa vida, quando nós ficamos encurralados. E eu queria aqui destacar 4 verdades que nós aprendemos neste texto e continuaremos ainda pelo capítulo 14 na semana que vem, se Deus quiser. Então, o primeiro princípio que aprendemos é que quando ficamos encurralados, Deus está nos impedindo de recuar na nossa caminhada. Quando ficamos encurralados, é porque Deus está nos impedindo de recuar em nossa caminhada. Deus muitas vezes nos encurrala porque Ele precisa muitas vezes nos colocar numa situação da qual nós não temos outra saída que não depender dEle. Nós precisamos chegar a um ponto de limitação, de fraqueza, de impotência, para que Ele possa ser a nossa confiança. É isto que diz o capítulo 13, versos 17 e 18. Esta é a base para esse primeiro ponto, esse primeiro princípio. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e faça o quê? Torne para o Egito. Se o povo não ficasse encurralado, preste bem atenção, se Deus deixasse o povo livre, quando ele estivesse caminhando, que ele olhasse as fortalezas dos filisteus, que ele olhasse a guerra, ele ia dizer, não, nós não temos condição não. É isso que eles vão fazer mais à frente, conforme Números 13, quando eles chegam em Cades Barneia.
Então Deus os coloca numa situação que eles não têm para onde ir. Veja, o mar está à frente, a fortaleza de um lado, possivelmente região montanhosa e íngreme do outro, e atrás estão os egípcios. Não tem para onde ir. Eles não têm. Voltar para onde? Para o Egito? O exército está vindo para destruí-lo. Então esse é o ponto. Deus não conduz o seu povo a Canaã pela rota que oferece a maior ameaça ou os obstáculos mais intimidadores. A gente pensa que chegou ao limite, mas pode ter certeza, muitas vezes Deus nos encurrala para nos livrar de perigos maiores. Algumas vezes Ele nos deixa passar, mas não foi o que aconteceu dessa vez. E o primeiro propósito do Senhor aqui, meus irmãos, era conter a potencial inclinação do seu povo para se amedrontar diante dos oponentes que considerava mais poderosos do que eles mesmos. E um retorno ao Egito seria preferível a uma confrontação com os filisteus. Eles vão dizer isso, inclusive, aqui. Eles não têm saída. No verso 12, não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E como eu já mencionei, em Números 14, versos 3 e 4, é o que nós vemos um grupo de descontentes mais tarde propondo a Moisés e a Arão. Não seria melhor nós voltarmos para o Egito? Quando eles estavam diante de Cades Barneia, no limite da terra de Canaã. Na verdade, naquela ocasião, eles chegaram até a rejeitar os pastores que Deus lhes escolheu. Não, o que esses pastores estão falando não é a verdade. Devemos escolher um líder e retornar para o Egito. Está tudo lá em Números 14, versos 3 e 4. Depois de toda aquela caminhada, eles rejeitam a Moisés e Arão, os pastores que Deus levantou. Desse modo, meus irmãos, para evitar que Israel mudasse de ideia, Deus não levou o povo para Canaã, pela chamada rota via mares, mas pelo caminho do mar, chamado Mar Vermelho. E na situação em que Israel ficaria entre o mar e os egípcios, não haveria como fugir. Irmãos, é assim conosco. Muitas vezes o Senhor precisa nos colocar numa posição em que não teremos outra opção que não confiar nele e fazer o que ele ordena. E se não fosse isso, o nosso coração endurecido nos levaria a recuar, nos levaria a usar a própria estratégia. É por isso que nossas estratégias falham. É por isso que nossas estratégias de autoproteção são frustradas, porque elas frequentemente são produzidas por um coração pecaminoso. Elas nos levam a pecar contra o Senhor, elas nos levam a pecar uns contra os outros, elas nos levam a nos rebelar contra o Senhor. Então muitas vezes o Senhor precisa nos encurralar. Nós precisamos ser encurralados. Eu lembro da história do salva-vidas, que viu uma pessoa se afogando e uma pessoa que estava assistindo viu como ele estava quieto enquanto a pessoa se debatia na água, e aquele transeunte que assistia aquilo disse: você não vai salvá-lo? Ele disse: eu vou, mas eu vou esperar um pouquinho mais. E quando a pessoa já estava, ele começou a entrar na água bem vagarosamente, enquanto a pessoa se debatia na água, e quando a pessoa já não estava mais com forças, então ele nadou até aquela pessoa, puxou a pessoa, o banhista, e o trouxe para a praia. E depois então, aquele que assistia perguntou: por que você demorou tanto? Ele disse: porque eu esperei ele perder as forças. Porque se eu chegasse lá e ele estivesse na plenitude das suas forças, ele ia me agarrar pelo pescoço e a gente ia afundar junto. Mas ele sem força, já quase inerte, eu poderia segurá-lo o suficiente da maneira correta e trazê-lo para a praia. Irmãos, muitas vezes Deus faz assim conosco. Deus permite que nós sejamos encurralados, para que nós saibamos quem nós somos e paremos de confiar em nós mesmos, em nossas soluções. Outra verdade que aprendemos com a experiência de Israel, agora acerca de nós, é que quando ficamos encurralados, em segundo lugar, o nosso coração é provado. Então, primeiro, Deus nos está impedindo de recuar. Segundo, quando ficamos encurralados, o nosso coração é provado. Aquilo que está escondido vem à tona, meus irmãos. Notem como no primeiro obstáculo, os israelitas que saíram afoitamente, de mão levantada, orgulhando-se como se eles tivessem sido libertos pela sua própria força. No primeiro obstáculo, eles clamam ao Senhor, mas contraditoriamente, eles também murmuram contra Moisés. O clamor deles é misturado com murmuração.
não somos diferentes, porque tudo em nós está contaminado pelo pecado. Veja, diz o verso 10 até o verso 12, que os filhos de Israel, vendo a Faraó, clamaram ao Senhor. Essa é uma expressão maravilhosa, porque ela revela piedade, ela revela confiança no Senhor, ela revela a nossa dependência do Senhor, mas ela vem logo, ela é traída no verso 11, por causa da murmuração. Veja, eles acusam a Moisés. Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que você nos tratou assim? É por falta de sepultura, é? Ou seja, você nos trouxe para morrer, Moisés. Veja que a murmuração não é diretamente contra Deus, é contra Moisés, mas ele é o enviado de Deus. Então essa murmuração contra o servo de Deus é contra Deus. No final das contas, eles murmuram. Então veja, eles estão demonstrando a incredulidade do seu coração. Eles atribuem a Moisés más intenções. Você quer me prejudicar? Muitas vezes nós somos assim, queridos. Quando nós somos confrontados, quando nós somos exortados segundo a palavra de Deus, uns pelos outros, ou pelos pastores que Deus colocou na nossa vida, e nós temos o coração incrédulo, nós achamos que eles estão contra nós. Isso acontece, porque nós preferimos a nossa solução. Então, quando ficamos encurralados, muitas vezes o nosso coração, ele é revelado. Quando nós ficamos encurralados, nós somos tentados a repetir os mesmos padrões de pensamentos que tínhamos quando éramos incrédulos, para embasar velhos vícios de comportamento. Meus amigos incrédulos me respeitam mais do que meus irmãos. No mundo eu não sou julgado e coisas desse tipo. Nós precisamos aprender, queridos, que o nosso coração é provado. Nós só sabemos da maldade do nosso coração quando nós somos pressionados. Quando nós somos pressionados. É por isso que, eu acho que já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo, às vezes a gente se surpreende consigo mesmo. Às vezes a gente comete certos pecados e quando a gente percebe e se arrepende, puxa, como eu pude ser tão tolo? Eu não sabia que eu era capaz disso, eu não sabia que isso estava no meu coração. São muitas as vezes, queridos, que em aconselhamento com muitos irmãos ali às vezes teimando com aquilo que eles queriam continuar fazendo e eu mostrando na palavra de Deus, e há um momento em que o Espírito de Deus, e se não fosse Ele, nem eu, nem vocês, nos convenceríamos, mas há um momento que o Espírito de Deus abre o coração e eu já ouvi centenas de vezes a frase, pastor, no fundo eu sabia. Pastor, eu sabia que era assim. Eu sabia que eu estava errado, isso estava no meu coração, mas eu não queria admitir. É por isso que nós precisamos, queridos, ficar encurralados. Em terceiro lugar, nós aprendemos que quando ficamos encurralados, nós descobrimos o nosso próprio fracasso. Quando ficamos encurralados, nós descobrimos o nosso próprio fracasso, a nossa fragilidade. Veja, nós vimos que o povo de Deus saiu orgulhoso, talvez achando-se o tal perante os egípcios, conforme o verso 8, afoitamente, diz a nossa tradução, ou com mão levantada, uma expressão de orgulho, mas foi só sentirem que estavam sem saída, com o inimigo em seu encalço e o mar à sua frente, eles logo viram sua fraqueza e eles ficaram apavorados. Irmãos, o beco sem saída é necessário para nos mostrar nossas limitações. Um autor evangélico chamado Joel Freeman observa com razão que, como seres humanos, nós somos criaturas frágeis. Sempre há um fio de cabelo da insanidade. Todavia, ao mesmo tempo, paradoxalmente, somos obstinados e rebeldes. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em Tiago 4:6, verso B. Verso 6, parte B. Orgulho e soberba nos afastam de Deus. Por isso Deus precisa nos encurralar para quebrar o nosso orgulho, que é disfarçado de tantas atitudes, queridos. Martin Lloyd-Jones, no livro Depressão Espiritual, nos alerta. Vocês podem ser inocentes de qualquer dos pecados mais vis, e ainda assim serem culpados desse terrível pecado, de estarem satisfeitos com suas próprias vidas, de terem orgulho de suas realizações,
de olharem para os outros com superioridade, sentindo que são melhores do que eles. Não há coisa pior que isso, diz o autor. Dessa forma, meus irmãos, porque nos ama, o Senhor precisa quebrar o nosso orgulho a fim de que não sejamos destruídos. Por isso, às vezes, é salutar para nós ficar encurralados. Davi teve muitas experiências com Deus através das situações de aperto. Na verdade, as experiências mais profundas que temos com Deus são aquelas na situação de aperto. Ele reconhecia sua tendência de sentir-se autossuficiente em momentos de sucesso. Por exemplo, no Salmo 30, versos 6 e 7, ele diz: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. A condição de encurralados, irmãos, trata o nosso orgulho. Irmãos, todos nós, sem exceção, a começar deste que vos fala, temos orgulho no coração que se manifesta em diversos níveis de intensidade e de diversas maneiras. Todos nós. Porque o que é o pecado? Você peca, o pecado é uma manifestação de orgulho. O pecado é eu dizendo, a minha solução é melhor que a de Deus. A solução de Deus não presta, a minha solução é melhor. Ela me protege mais. Isto é orgulho. A palavra de Deus diz isso. Então a condição de encurralados trata o nosso orgulho, porque somente quando Deus nos permite ser cercados por provações, é que quando nós percebemos que nós mesmos somos um fracasso total, não podemos salvar a nós mesmos, não podemos nos proteger a nós, nem aos nossos queridos. Isto aconteceu com Israel. Em quarto e último lugar, queridos, quando nós somos encurralados, nós aprendemos que esquecemos-nos rapidamente de quem é o nosso Deus e dos seus feitos. Quando ficamos encurralados, esquecemos-nos rapidamente de quem é o Senhor, nosso Deus, e dos seus feitos. Versos 10 a 12. Primeiro, nós esquecemos das suas promessas. Foi o que aconteceu com Israel. Deus havia prometido, eu vou salvá-lo. Eu desci a fim de livrá-los. Lá no capítulo 3, no verso 17 a 20, o Senhor havia prometido. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Efeu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. O Senhor disse, eu sei que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Verso 19, e no verso 20, portanto estenderei a mão e ferirei o Egito, com todos os meus prodígios que farei no meio dele, e depois vos deixará ir. No capítulo 4, os versos 29 a 31, o Senhor assim promete, Moisés vão, ajuntam os anciãos, e o povo creu, e ouviu que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, que lhes vira a aflição. Naquele momento eles creram na promessa, mas agora eles esqueceram. Ele disse, Moisés, nos trouxeste aqui para ver a glória do Senhor, não. Nem para ser livrado, para ser libertos. Nós viemos para morrer. Agora encurralados por Faraó, portanto, tudo o que importava era o fato que eles se viam entre o mar e o exército inimigo. Eles se esqueceram das promessas do Senhor. Eles se esqueceram dos seus feitos passados, tão recentes. Dentro desse ponto, eles esqueceram dos feitos passados do Senhor. Eles tinham visto as pragas que Deus havia enviado aos egípcios. Eles viram como os egípcios foram... o Senhor fez distinção entre eles e os egípcios a partir da quarta praga. Eles estiveram livres de todas as pragas, mas na hora do aperto a sua fé se fora. Eles esqueceram dos milagres que Deus fizera diante dos seus olhos. Nós aprendemos que nós nos esquecemos também das evidências presentes da proteção de Deus. Nos esquecemos das promessas, nos esquecemos dos feitos passados e nos esquecemos das evidências presentes da proteção de Deus. A coluna de nuvem estava lá. Uma coisa sobrenatural, a coluna de fogo à noite, versos 21 e 22. Mas eles só conseguem ver os egípcios. É interessante que diz a Bíblia que a coluna passou para trás deles. Mas eles esquecem da evidência presente do cuidado e da proteção de Deus. Meus irmãos, quem de nós, crentes em Cristo, não conhece as promessas de Deus? Qual dentre nós aqui que já caminha há algum tempo
nunca experimentou uma poderosa intervenção de Deus em um momento crítico? Se você é um cristão genuíno, certamente você teve experiências genuínas, tanto das promessas quanto do poder de Deus na sua vida. Mas quão facilmente, meus irmãos, nós nos esquecemos das promessas do Senhor, das suas obras maravilhosas em nossa vida, quando nós ficamos encurralados. Até aquilo que Deus nos envia para proteção, nós consideramos oposição. Chegamos a duvidar da bondade de Deus, das suas intenções para conosco, como fez Israel. E desejamos voltar ao Egito, desejamos flertar com o mundo. Quando nós ficamos encurralados, nós até passamos a achar que não vale a pena servir a Deus. Era esta a situação de Israel. Não era melhor nos fora servir aos egípcios. Veja o verso 12, era melhor a gente ser escravo. É assim que muitas vezes a gente fica, irmãos. A gente acha melhor, era muito melhor quando eu era do mundo, é muito melhor quando eu estou na companhia dos meus amigos não crentes, é muito melhor, é mais confortável, eu sou mais feliz. Mas graças a Deus, meus irmãos, nem tudo é má notícia. A verdade mais preciosa que podemos aprender sobre o tema em questão é que quando ficamos encurralados, nós temos a oportunidade, apesar da nossa incredulidade, de experimentar o livramento do Senhor e conhecer a suprema grandeza do seu poder, a suprema riqueza da sua graça. Eu falarei sobre a glória do Senhor aqui revelada na próxima mensagem, se Deus permitir. Mas a minha contenção nesta manhã é esta: Deus permite que sejamos encurralados, ou melhor, Ele nos leva para situações extremas, apenas para mostrar o quanto somos miseráveis, o quanto somos fracos, o quanto somos naturalmente rebeldes sem Ele. E uma vez reconhecendo isto, o que devemos fazer quando ficamos encurralados? O que você deve fazer, crente? Versos 13 e 14. Nosso Redentor, olha o que Moisés responde ao povo. Primeiro, não temais. O que nos leva a ficar inquietos é o medo. Deus está dizendo, não tenho medo. Quantas vezes Deus fala isso? Você vai ver isso na Bíblia direto. O Senhor Jesus fala isso. Não temais. Não temam. Não tenho medo. Eu estou aqui. Segundo, ele diz, aquietai-vos. Essa palavra significa fiquem firmes. E eu lembro de Efésios 6. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Não recuem, ele está dizendo. Não recue de me obedecer. Não recue, fique firme. Não tenha medo. Fique firme. E deixe, e veja, e assista, e contemple a minha salvação. Essa palavra livramento é a palavra Yeshua. De onde vem a palavra Yehoshua, é a palavra que tem um peso teológico para salvação. Fique firme, não recue. Por quê? Porque o Senhor pelejará por você. O Senhor pelejará por você. E o Senhor tem mais uma ordem. No verso 15, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Ele está dizendo, prossiga na caminhada. Prossiga me obedecendo. Não recue. Fique firme. Marche. Para onde, Israel? Para dentro do mar. Porque eu vou mostrar para vocês que eu sou o Senhor do mar. Marche. Para você acha que vai morrer afogado, mas não vai. Porque eu tenho poder para abrir o mar. E nós vamos ver isso, se Deus quiser, na semana que vem. Marche. Confie. O Senhor pelejará por vós. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, queridos. E que Ele nos ajude a permanecer firmes, a confiar, quando nós nos sentimos encurralados. Porque é nesse momento, é exatamente nesse momento que você vai experimentar a graça, a maravilhosa graça, a misericórdia e o poder de Deus
na sua vida. Tu és bem-vindo aqui.